A macabra história de Juízes 19. Você não vai acreditar no que vai ver. A história de Juízes 19 e os capítulos seguintes está entre as narrativas mais chocantes e revoltantes de toda a Escritura. A crueldade do velho anfitrião e do levita, bem como a monstruosidade dos homens de Gibeá, nos deixam sem palavras diante de tamanha abominação. No entanto, as ações do velho e do levita, no capítulo 19, são apenas o começo de uma ladainha de crueldades, crimes e catástrofes, à medida que os males daquela noite em Gibeá explodem em uma conflagração que devasta toda a nação e quase erradica a tribo de Benjamim de Israel. Apesar da violência e perversidade de Juízes 19 a 21, essa passagem sombria da história de Israel não é excluída da ordem musical das Escrituras. Seu significado é plenamente percebido apenas no contexto dessa ordem maior, pois dentro dela está conectada a outros eventos e eras. De fato, sua presença no final de Juízes, embora fora de sequência histórica, serve para enquadrá-la como uma narrativa que culmina em expressar o estado moral de Israel sem um rei, destacando os temas do livro. Da mesma forma, os eventos de 2 Samuel 24, também fora de sequência histórica, servem para destacar o movimento dos temas do livro em direção ao futuro estabelecimento do templo. A narrativa que se inicia no capítulo 19 fala de um levita que tinha uma concubina, uma jovem de Belém. Após uma disputa, ela retornou à casa de seu pai. O levita foi atrás dela para trazê-la de volta e pararam em Gibeá, uma cidade pertencente à tribo de Benjamim. Ninguém os acolheu para a noite até que um velho lhes deu abrigo. Porém, os homens da cidade cercaram a casa, exigindo abusar do levita. Diante da determinação diabólica deles, o velho ofereceu sua própria filha, mas quando eles recusaram, a concubina foi lançada para fora. Ela sofreu violência indescritível durante toda a noite e morreu na soleira da porta. Pela manhã, o levita colocou seu corpo em um jumento e foi para casa como se nada tivesse acontecido. Lá, ele cortou seu corpo em 12 pedaços e os enviou às tribos de Israel. Isso desencadeou uma espiral terrível de violência que consumiu toda a nação, culminando em uma guerra entre todas as tribos e a tribo de Benjamim, que protegia os culpados. Após 2 derrotas esmagadoras, as tribos de Israel desesperadamente procuraram mulheres para os sobreviventes benjamitas, para que a tribo não desaparecesse. É sobre esse horror final que o livro de Juízes termina, um livro que retrata 3 séculos de uma descida ao inferno, culminando no paroxismo do fim. Os leitores mais atentos deste texto rapidamente entenderão que ele convida a uma profunda comparação com a história de Ló e Sodoma em Gênesis 19. Em ambos os casos, 2 visitantes chegam a uma cidade perversa ao anoitecer. Gênesis 19, 1, Juízes 19, 14 e 15. Eles planejam ficar na praça pública, Gênesis 19, 2, Juízes 19, 15. Mas a insistência de um homem da cidade, em ambos os casos, alguém cujas origens eram de fora da cidade, os faz permanecer em sua casa, Gênesis 19, 2, 3, Juízes 19, 16, 20, onde são alimentados e recebem bebida, Gênesis 19, 3, Juízes 19, 21. A casa é então cercada por homens da cidade que querem estuprar os visitantes masculinos. Gênesis 19, 4, 5, Juízes 19, 22. Os homens da cidade são repelidos pelo anfitrião. Gênesis 19, 6, 7, Juízes 19, 23, que oferece 2 mulheres à multidão em vez do hóspede masculino. Gênesis 19, 8, Juízes 19, 24. Em ambos os relatos, dá-se muita atenção ao batente da porta como o limiar entre a segurança e a morte, Gênesis 19, 6, 9, 11, Juízes 19, 22, 26, 27, e ao contraste entre noite e amanhecer, Gênesis 19, 1, 15, 23, 27, Juízes 19, 11, 14, 15, 25, 26. Em ambos os casos, o resultado é a condenação da cidade ímpia pelos visitantes, Gênesis 19, 13, Juízes 19, 29 e 30, levando à sua total destruição, Gênesis 9, 23, 29, Juízes 20.
A morte de uma mulher ao amanhecer, Gênesis 19, 26, Juízes 19, 26, é seguida por uma tentativa mal-sucedida ou trágica de repopulação, Gênesis 19, 30, 38, Juízes 21. Há contrastes marcantes entre esses relatos. Ló coloca-se em extremo perigo para proteger seus hóspedes, saindo para falar diretamente com a multidão, Gênesis 19, 6, 9. Ele ofereceu suas filhas à multidão como uma medida extrema destinada a proteger seus hóspedes. Em contraste, o velho de Gibeá ofereceu sua filha e a concubina do levita, um de seus hóspedes. E é possível que o velho só tenha oferecido hospitalidade ao levita quando percebeu que ele era da mesma região que ele. Juízes 19, 16, 20. No final, é a concubina, uma hóspede, que é jogada à multidão hostil. A disposição culpada de Ló em sacrificar suas filhas foi um mal menor, um pouco mitigado pelo fato de que ele estava claramente motivado pelas demandas extremas da hospitalidade. O velho de Gibeá, que não parecia estar em perigo pessoal, estava pronto para sacrificar uma hóspede. Em Gênesis 19, os hóspedes angelicais protegem aqueles que estão na casa e impedem que Ló seja prejudicado, em vez de permitir que a multidão faça o que achava certo. Juízes 19, 24. Eles cegam a multidão. O levita, em contraste, não age como um guardião, mas está disposto a sacrificar sua concubina para salvar sua própria pele. O levita demonstra uma chocante indiferença em relação à sua concubina. Tem-se a impressão de que ele se retira para a noite enquanto ela é brutalmente estuprada do lado de fora. Pela manhã ele acorda e, ansioso para seguir seu caminho, dirige-se a ela de forma ríspida, sem demonstrar a menor preocupação com seu bem-estar, após o tratamento horrível que ela sofreu durante a noite. Juízes 19, 27. Nos paralelos entre Gibeá e Sodoma, vemos que Israel havia caído ao nível de repetir o pecado mais marcante do povo que habitava a terra antes deles, fato acentuado pelo levita ter escolhido deliberadamente ficar em Gibeá em vez de uma cidade não israelita. Versos 11, 12. Como resultado, Gibeá sofreu a mesma destruição que a paradigmática Sodoma e as cidades da planície, com sua fumaça subindo aos céus. Juízes 20 e 40, sem perfeito Gênesis 19, 28. Este julgamento e suas consequências desagradáveis levam a era dos juízes ao seu ponto mais sombrio. Se o bezerro de ouro foi a queda inicial de Israel no Sinai, Gibeá é a grande queda de Israel na terra. O pecado que revela que eles se tornaram indistinguíveis das pessoas que foram enviadas para expulsar. Antes de serem envoltos pela escuridão espessa de Gibeá e seus terrores, a narrativa de Juízes 19 começa com uma vinheta estranha, mas vagamente premonitória. O levita, buscando o retorno de sua concubina infiel, vai a Belém para reconquistá-la. Ele a encontra e fala gentilmente com ela, após o que ela o leva para a casa de seu pai, onde o levita recebe uma hospitalidade generosa. Vários versículos são dedicados a descrever a estadia prolongada do levita na casa de seu sogro. O sogro adia com sucesso a partida do levita 5 vezes, até que finalmente o levita insiste em partir. Surge uma sensação de jornada urgente e perigosamente atrasada. O atraso na partida da casa do sogro é um dos fatores desencadeantes para os eventos que se seguem. Em seu comentário sobre o livro, James Jordan observa: não podemos deixar de notar como o escritor enfatiza que o sogro tentou impedir a partida do levita. Poderíamos esperar que o escritor dissesse que o pai da moça tentou encorajar o levita a prolongar sua visita, mas quando lemos repetidamente que o sogro o persuadiu a ficar um pouco mais, somos alertados para um tema de retenção. Agora, o levita era um homem com uma vocação, uma tarefa. Ele deveria ser o pastor de uma comunidade local na parte remota de Efraim. Ficar afastado por muito tempo resultaria em negligenciar sua tarefa. Assim, após 3 dias, ele quer partir. No entanto,
O pai da moça o retém. Isso nos lembra de Labão, que tentou reter Jacó, e da retenção de Israel por Faraó. Novamente, não há indício de um paralelo moral entre este sogro e Labão ou Faraó, mas há um paralelo formal. 3 dias é, de fato, o tempo adequado para uma ruptura definitiva para seguir seu caminho. Mas o sogro o persuade a ficar mais tempo. No total, o sogro tenta reter o levita 5 vezes. Verso 4, 5, 6, 7, 8, 9. O número de versículos dedicados a este episódio e as frequentes repetições dentro dele sugerem que esta é uma parte mais significativa da narrativa do que muitas vezes se assume. Este episódio, colocado no limiar da narrativa, é indicativo dos dramas que estão por vir. No versículo 13 é feita uma referência a Ramá, que em Jeremias 31:15 está associada a Raquel, que morreu após dar à luz Benjamim na estrada para Belém. Gênesis 35, 16, 20. Sutilmente ressoando por baixo do texto, ouvimos a história de Raquel, uma mulher que permaneceu muito tempo na casa de seu pai com seu marido e que mais tarde morreu em uma jornada interrompida a caminho de Belém. O tratamento da concubina do levita pelos benjaminitas de Gibeá adquire um significado trágico adicional quando se levam em conta as semelhanças com Raquel. Os benjaminitas matam uma mulher que lembra a mãe que morreu ao dar-lhes a luz. Como consequência de seu crime, a tribo de Benjamim será quase aniquilada. Uma história de morte noturna no limiar da porta lembra os grandes eventos do Êxodo, quando os israelitas se preparavam para a praga da morte dos primogênitos e para a celebração da Páscoa, marcando os umbrais e as vergas de suas casas com sangue. Vários temas importantes cercam o evento da Páscoa, incluindo os temas do parto e do primogênito. Através da Páscoa, o Senhor separou para si todos os primogênitos do sexo masculino de Israel. Êxodo 13:2, Números 3:13. Posteriormente, ele tomou os levitas em lugar dos primogênitos. Números 3:12, 40, 51. Os levitas foram encarregados de cuidar da casa do Senhor e de representar o esposo divino para sua noiva. Através dos eventos do Êxodo, os levitas foram separados como a tribo do limiar. Eles eram a tribo liminar que mantinha as devidas fronteiras e cruzamentos. Eles defendiam os reinos contra invasões e habitavam no limiar de Israel, nem totalmente estrangeiros, nem totalmente familiares. Foram separados da nação como a posse especial do Senhor. Eles não tinham território como as outras tribos, sua herança sendo o serviço ao Senhor. Josué 18:7. As cidades dos levitas estavam localizadas dentro de outros territórios, e todas as cidades de refúgio eram cidades levitas. O fato de o protagonista principal da narrativa de Juízes 19 ser um levita é notável, se não apenas porque revela algo da importância dos temas de inhospitalidade que permeiam a narrativa. Embora o levita caminhe na casa do Senhor, ninguém o recebe em sua casa. Versículo 18. O fato de o visitante ser um levita agrava a inhospitalidade da cidade. O levita representa o Senhor e tem uma dependência particular da hospitalidade de Israel. Que ninguém lhe ofereça hospitalidade é um sinal da atitude dos habitantes da cidade em relação ao Deus que lhes deu a terra onde habitam. Isso também acentua a crueldade e perversidade do levita no tratamento de sua concubina. O levita é encarregado de guardar os limiares de Israel, proteger a noiva do Senhor e representar o amor. O esposo divino, a vida do levita, está ameaçada, assim como a dos primogênitos no Êxodo, e estar do lado certo de um limiar protetor era crucial. No entanto, em vez de guardar o limiar, o levita permite que sua segurança seja comprada ao preço da vida de sua concubina. Em vez de proteger a noiva, o levita a joga aos cães de Gibeá para ser dilacerada. Em vez de representar o esposo divino de Israel, o levita demonstra uma indiferença extrema em relação à sua concubina.
A concubina e o levita são figuras de Israel e seus guardiões religiosos. O que emerge deste texto é uma acusação devastadora contra os guardiões religiosos de Israel. Os guardiões são indiferentes à segurança e ao bem-estar da noiva do Senhor. Eles abandonaram seu posto no limiar e transformaram o lugar, que em outras circunstâncias estaria associado ao novo nascimento, em um local de morte. Israel, a noiva, após perseguir seu pecado e ser maltratada por aqueles que deveriam guardá-la, agora está desmembrada, cortada em 12 pedaços. No primeiro livro de Samuel, há uma impressionante repetição dos temas de Juízes 19, 21, quando Saul é estabelecido como o novo guardião de Israel. A história do levita e da concubina começa com o levita, seu servo e 2 jumentos saindo em busca da concubina perdida. A história de Saul começa com Saul e um servo saindo em busca de alguns jumentos perdidos. No entanto, Saul logo soube que os jumentos já haviam sido encontrados e que era ele quem havia sido encontrado, o tão procurado esposo da nação, aquele sobre quem estava todo o desejo de Israel. 1 Samuel 9:20. Samuel também deu a Saul a porção sacerdotal da refeição. 1 Samuel 9:24, talvez identificando-o como um guardião quase sacerdotal da casa da nação. Saul, ele próprio, era um benjaminita, um homem de uma tribo que quase havia sido totalmente aniquilada. Quando Saul fala a Samuel, "Não sou eu um benjaminita da menor das tribos de Israel?", toda a história de Gibeá e a tragédia nacional que se seguiu pairam em segundo plano. De fato, Saul veio da própria cidade de Gibeá, a cidade cuja maldade ocasionou a quase exterminação de Benjamim. 1 Samuel 10:26, 11:4. No entanto, das cinzas da tribo de Benjamim, o Senhor lançou as bases do reino. A história do levita e sua concubina começa com uma referência ao fato de que não havia rei em Israel naqueles dias. Na história de Saul, vemos essa questão sendo abordada. Gibeá não é o único nome de lugar significativo na história de Saul. Saul recebe o primeiro sinal do reino predito perto do túmulo de Raquel, 1 Samuel 10:2. O lugar onde a mãe da tribo de Benjamim morreu no parto e que desde então se tornou associado à quase destruição da tribo, tornou-se o local onde os primeiros brotos de uma nova vida perfuraram a terra, outrora queimada. Em 1 Samuel 11:1, a cidade de Jabes-Gileade é severamente ameaçada por Naás, o amonita. Em Juízes 21, a cidade de Jabes-Gileade havia sido quase totalmente destruída por não se juntar ao resto de Israel na luta contra os benjaminitas. A notícia do perigo de Jabes-Gileade chegou a Saul em Gibeá. Assim como o levita cortou o corpo de sua concubina em pedaços e os enviou por toda Israel, Saul cortou um jugo de bois em pedaços e enviou os pedaços por toda Israel, convocando todos a responder ao seu chamado ou sofrer o mesmo destino. 1 Samuel 11:7. No entanto, ao contrário do levita, Saul lidou com a situação de maneira justa. As ações do levita após o estupro e assassinato de sua concubina foram, em grande parte, uma continuação de sua vergonhosa egoísmo e insensibilidade. Ele tratou o corpo de sua concubina como um acessório e buscou vingança destrutiva, enquanto ocultava sua própria cumplicidade no caso. Juízes 24:6. Ele é o centro de seu relato dos eventos. Os senhores de Gibeá se levantaram contra ele, cercaram a casa por causa dele e procuraram matá-lo. Ele não menciona o fato de que permitiu que sua concubina fosse jogada à multidão, de alguma forma conseguindo se apresentar como se fosse a principal vítima. Se houvesse um rei em Israel, suspeita-se que esses eventos teriam sido tratados com mais cuidado. Em vez disso, como no caso de Diná em Gênesis 34, o maltrato de uma mulher foi respondido não com justiça verdadeira,
mas com uma explosão de vingança centrada nos homens, resultando em outras mulheres como vítimas, especialmente no capítulo 21, quando Jabes Gileade foi cercada por homens ameaçadores, convocando-os a enfrentar um destino cruel. 1 Samuel 11, 2, 3. O novo guardião de Israel, com o Espírito de Deus sobre ele, lutou para protegê-los. A atrocidade de Gibeá e suas terríveis consequências são superadas à medida que os temas do pecado de Israel são reprisados e lentamente desfeitos pela graça divina. Velhas associações de maldade são substituídas por novas associações de justiça e redenção. A libertação e a bondade do Senhor fazem de Jabes Gileade o local de resgate. Gibeá, antes sinônimo da pior maldade, agora é conhecida como Gibeá de Saul. 1 Samuel 11, 4, 15 e 34, 2 Samuel 21, 6, Isaías 10, 29. O levita vai primeiro a Belém, porque sua concubina havia se prostituído e retornado à casa de seu pai. No início da história, ele parece ser um homem justo. Ele não busca vingança contra ela, mas fala gentilmente e tenta reconquistá-la. Infelizmente, à medida que a narrativa se desenrola, o levita se revela diferente do que parecia inicialmente. Os eventos em Gibeá são aludidos em um único livro profético, o de Oséias 5, 8, 9, 9, 10, 9. Não é por acaso que Gibeá é mencionada neste livro específico. O próprio Oséias é instruído a tomar uma esposa adúltera, ilustrando a infidelidade espiritual de Israel contra seu esposo divino. Oséias 1 a 2. As ações proféticas e a mensagem de Oséias declaram um Deus que persegue e restaura sua noiva adúltera com graça, onde sacerdotes e reis têm se mostrado negligentes ou infiéis em seu dever. O próprio Senhor buscará e reconquistará seu povo. Oséias 13, 9, 11. O levita de Juízes falhou em representar o esposo divino como deveria. No entanto, no livro de Oséias, vemos o esposo divino que persegue, cujas palavras gentis à sua noiva não se mostram vazias. O Senhor vem em pessoa para libertar sua noiva das garras da morte. Oséias 13, 14. O livro de Oséias é um livro de nomes e destinos mudados, onde aqueles que são chamados de não meu povo são declarados filhos do Deus vivo. Oséias 1, 10. Ele antecipa aquele que reescreverá as páginas mais sombrias da história de Israel com a tinta de sua graça. Em vez de lançar sua noiva à multidão assassina, ele sacrificará a si mesmo por ela sob um céu desprovido de sua luz. Seu corpo será rasgado e perfurado, diferente daquele levita que entregou sua concubina sem resistência à sepultura. Este esposo a resgatará de suas garras. Onde o assassinato significou a perda de um povo, sua ação vivificante significará a ressurreição dos mortos. Esta ressurreição de Cristo elevará a humanidade de suas quedas mais profundas.